Olá, Regina falando, graça e paz. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é sexta-feira, 28 de julho de 2023, agora são 11h39 da manhã. Vou mostrar aqui para você algumas operações que eu estou posicionada, mas é no swing trade, tá? Eu faço algumas operações de swing trade, confesso que eu não tenho muita paciência para ficar esperando o preço chegar lá nos meus alvos, mas eu tenho trabalhado isso e tem dado bastante certo, tá? Tenho feito as minhas entradas e deixado o preço se movimentar, né? E em outras operações eu faço operações de day trade, que é mais o meu estilo, né? Eu gosto de ver o dinheiro entrando ali todo dia. Nas operações de swing trade a gente tem que segurar um pouco a posição, né? Ficar vendo o preço ir e voltar até chegar lá no teu alvo. Eu fico meio desconfortável com essas voltas, né? Ó, por exemplo, aqui nós tivemos, né? Ó, uma entrada na compra, o preço segurando em cima de duas regiões importantes, suporte do semanal e do H4. Então, eu fico desconfortável de ver o preço fazer isso, ó, as retrações, tá? Ó. Eu fico desconfortável com isso, né? Por quê? Porque aqui eu já estava ganhando X, aqui eu estava ganhando X, aqui eu estava ganhando X, aí o preço volta para subir de novo, tá? Estou trabalhando isso aí para deixar o preço rolar também, né? Em posições maiores. Então vamos lá, ó. Aqui eu estou no CHF-JPY. Eu olho só por 4 horas, tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha no diário, mas eu prefiro já olhar direto o que está acontecendo pelo 4 horas para executar as entradas. Então a gente tem alguns indicadores aqui, né? Tá meio colorido o gráfico, mas eu prefiro assim, tá? Então eu tenho um indicador que me mostra que os canais, né? Tem um indicador que me mostra as regiões de suportes e resistências importantes em cada tempo gráfico. E aqui eu tenho duas Fibonacci, né? Uma maior, né? Que é essa cinza aqui, ó. Pega o último fundo até o último topo. E a outra menor, que pega o topo e o fundo mais próximo, né? Mais próximo ao preço. Então, olhando para esse cenário, eu enxerguei uma oportunidade de compra nessa região aqui, ó. Por quê? Porque o preço veio testar essa região, ó, de novo, né, onde eu tenho um suporte do semanal, ele deu um toquinho no suporte do H4 e começa a rejeitar essa região. Então eu fiz uma entrada na compra, tá? Fiz uma entrada na compra com um lote pequenininho, ó, lote de 0,03. Já tá dando aí 198 pips a favor. Essa ordem está dando um lucro de $42, tá? E olha só, o preço... outra confluência importante aqui, ó, para fazer a entrada na compra, tá? O preço, quando ele foi jogado todo para baixo, né? Ele veio até 261,8% de FIBO, né? Então, já é uma confluência importante aqui também para a entrada na compra, tá? Aqui ele rompe, né? Com força, resistência do semanal, aqui é um suporte do diário, ele rompeu com candle de força, né? Mas esse candle ainda não fechou, faltam 2 horas para fechar. Rompeu com força a resistência do semanal
E a minha expectativa, ó, a minha expectativa é sair aqui, ó. Tá vendo? Minha expectativa é sair aqui, ó, nessa regiãozinha de entre 61 e 50% de fibra, tá? Não sei se ele vai fazer essa movimentação hoje, mesmo porque, ó, o ADR diz para mim que esse par, ó, o ADR diz para mim que esse par se movimenta uma média de 136 pips por dia, que eu filtro, como é a operação do swing trade, eu filtrei mensal, tá? Então a gente tem 22 dias úteis para operar, eu filtrei aqui pelo mensal, né? Aí ele me diz que o preço se movimenta 136 pips por dia e hoje ele já movimentou o dobro, tá? O dobro, ó. Hoje ele movimentou 334 pips. Então, eu não quero ficar posicionada no fim de semana, tá? Então, provavelmente eu vou fechar essa operação hoje, tá? Não quero ficar posicionada no fim de semana. Deixa eu dar uma pausinha aqui, peraí. Opa, voltei aqui, ó. Coloquei o indicador Show Pips aqui, ó, para você ver quanto que tá dando essa operação, onde eu entrei com só um lote de só 0,03, tá? Tá dando aí um pouco mais do que 40 dólares. Isso é bom também para você ver que você não precisa ficar o dia inteiro na frente do computador realizando operações de day trade, tá? Principalmente para você que não tem tempo. Então você pode analisar aí o gráfico em tempos maiores, da maneira que lhe convém, com indicador, sem indicador, operando através do método que mais faz sentido para você, e você colocar essas posições e deixar o preço se movimentar, tá? Então, olha só, tendo em vista que o preço... outra confluência que eu uso aqui, que acho que eu não falei, que é o MACD, tá? Estou utilizando o MACD como confluência para as minhas entradas, tá? Confirmação de entrada aqui. Então, tendo em vista que o preço se movimentou muito além do que ele se movimenta em média por dia, isso aconteceu porque aconteceram notícias envolvendo a paridade do JPY, inclusive teve troca de governo lá no país, tá? No Japão, e aí os pares com JPY se movimentaram bastante durante a noite, tá? Essa entrada aqui, ó, eu fiz ontem, tá? Fiz essa entrada ontem. Bom, então, levando isso em consideração, eu vou fechar essa posição, tá? Vou fechar, porque eu não quero ficar posicionada no final de semana, beleza? Então, eu vou colocar aí 40 dólares no bolso, tá? Ó, vou fechar aqui. Acho que ele não vai deixar eu fechar aqui. Mas eu tô com a tela da caixa de ferramentas aberta em outra tela, então eu vou fechar essa posição, tá? Ó, fechando. Fechando. Pronto, 40 dólares no bolso. Qual é a outra ordem que eu tô posicionada que também tá no lucro? Vou mostrar para você, ó. É outra paridade do JPY, tá? Euro JPY. Olha só. Praticamente a mesma análise. Olha que belezinha, dando quase 100 dólares.
Essa ordem eu também entrei ontem, tá? Entrei ontem também nessa ordem aí. Olha só, é praticamente a mesma leitura, né? Aqui, ó, eu tenho um canalzinho de baixa, o preço veio com força para essa região, ó, fez um toquinho no suporte do H4, 423,6 de Fibonacci, ou seja, né, estourando aí todos os limites de Fibonacci. E o MACD também começou a sinalizar para mim uma possível inversão desse movimento de queda, né? Ó, tá? Olha só. Então, ó, olhando para esse cenário aqui, ó, é que eu tô vendo outras coisas, né? Parece que eu não sei o que eu tô falando, é que eu tô vendo outra tela ali. Onde eu tô fazendo uma operação de day trade. Ó, então, quando o preço chega nessa região aqui, ó, eu já começo a pensar numa compra, mesmo porque olha o tamanho desse movimento de queda, né? Muito brusco. Ele, no mínimo, voltaria 50% desse movimento aqui, ó, tá? Aqui a gente tem o suporte aqui, ó. Esse suporte aqui, ó, do D1, que pode virar resistência. Aqui eu tenho a resistência da H4. E eu estava querendo sair nessa região aqui, ó, da resistência do H4. Aqui eu tenho entre 50 e 61,8 de Fibo, né? O preço também movimentou muito além do que ele se movimenta em média, né? Tomando como base aí os últimos 22 dias. E eu também não quero dormir posicionada no final de semana, então eu também vou fechar essa operação, tá? Aqui, ó, eu entrei duas vezes aqui, tá? Ó, por isso que tá vendo até um valor elevado aqui, ó. Eu fiz uma entrada aqui, ó, nem tinha visto direito, tô meio cegueta, ó. Eu falei que a melhor entrada teria sido aqui no toque, ó. Eu pensei que aqui era o stop. No toque da linha do canal, ó, mas eu entrei aqui, ó, tá? Quando o preço fez essa vela de rejeição aqui, ó, eu fiz a entrada na compra, então tem uma ordem de 0,03 aqui e a outra aqui, ó. Então eu tô com um lote de 0,06, né? Meu stop aqui é de proteção, tá? Aqui, quando eu entrei aqui, o meu stop estava aqui, era um stop curtinho. Agora, quando eu entrei aqui, o meu stop já era aqui. Aí o preço se movimentou a favor. Tudo isso durante a madrugada, tá? Porque eu também entrei nessa operação aqui ontem à noite, tá? Então, como eu disse, eu também não quero dormir posicionado nessas duas ordens. Eu até poderia manter essa daqui, mas eu não quero. Vou botar esse dinheiro no bolso. Então, eu vou fechar as duas ordens aqui também, tá? Vou fechar uma. Olha lá, fechei uma. Vou fechar outra. Pronto, fechei as duas ordens, tá? Uma deu 90, a outra deu 40, 130 dólares. Um pouco mais do que 700 reais aí, numa operação que eu entrei em dois ativos, né, que eu entrei ontem à noite. A gente está na metade do dia hoje, então, para você ver como é tranquilo, né? É óbvio que essas posições foram favorecidas pelas notícias, né, e pela troca de governo que aconteceu lá no Japão. Então, o preço movimentou muito rápido, né? Isso a gente vê através do ADR, né? Movimenta 136, movimentou o dobro. Então, quando você está a favor do movimento é bom, porque você acaba sendo beneficiado por isso, tá? Tem uma outra ordem que eu entrei aqui, ó. Inclusive eu acabei jogando até lá no grupo.
que é olha só, que é aquela operação do índice alemão, tá? Só que no índice alemão eu entrei pelo diário. Entrei pelo diário no índice alemão. Olha só, rompendo um canalzinho de alta aqui. O MACD tá comprador, né? Vamos olhar no diário aqui. Olha só, pelo diário. Pelo diário eu entrei nessa região aqui, ó. E tá pertinho de estopar, tá? A gente vê, até pelo indicador ali, ó, que a tendência de alta dele é bem forte, né? Ele já rompeu o topo histórico, né? Que era o topo histórico, bem em cima da resistência de semanal, na altura do 16.240, tá? Ele rompeu aqui, ó, deixa eu ver. Vou mostrar. Não vai mostrar. Então, eu tô pertinho de tomar um stop ali na entrada do diário, tá? O stop é curtinho, né? Ó, é um stop de $11, se eu não me engano. Olha lá, $12, tá? Um stop de $12. E a expectativa da saída era nessa região aqui, ó. Que daria $44. Então, relação risco-retorno aí, praticamente 1:3, tá? Provavelmente vai estopar hoje essa ordem aqui. Mas tá tudo certo, né? Olha quanto deu para fazer nas outras duas ordens lá do CHF-JPY e do Euro-JPY. Belezinha, né? Então fica aí para você a ideia, principalmente para você que não tem muito tempo de operar ou está cansado de ficar fazendo day trade, né? O preço indo, voltando na sua cara, tomando stop direto, ganhando e perdendo. De repente você começar a levar em consideração as operações de swing trade aí, pode ser bom para você, beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma excelente sexta-feira, que seu final de semana seja abençoado, que você possa receber todas as bênçãos, transformações e livramentos que você necessita. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!